Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Algoritmos e Estruturas de Dados 1. Nessa aula vamos ver o paradigma de programação, divisão e conquista. Beleza, para trabalhar esse conceito vamos utilizar o seguinte exemplo. Escreva um programa que lê um número. Esse número será a quantidade de valores que serão lidos em seguida. Ao final deve-se apresentar a quantidade de valores pares. Por exemplo, aqui o usuário digitou 4. Isso significa que ele vai digitar 4 números em seguida. Ele digitou os números 1, 2, 3 e 4. Então, se analisarmos pares nessa sequência de números, a gente vai ver que teremos dois pares, o 2 e o 4. Então, por isso que foi impresso 2. Então, para resolver esse problema, a gente vai utilizar a divisão e conquista. Então, nosso problema geral é para encontrar os pares da posição 0 à posição 3. Então, a gente vai pegar aqui o meio e dividir esse problema em dois. Um de calcular os pares da posição 0 à posição 1 e outro de calcular os pares da posição 2 à posição 3. Então, o primeiro problema é de calcular, a gente dividiu no problema de calcular os pares da posição 0 à posição 1. Então, a gente dividiu um problema maior em problemas menores de forma a conquistar aqui e resolver esse problema maior. Então, esse subproblema aqui de resolver os pares da posição 0 à posição 1 também pode ser quebrado em problemas menores, uma vez que ele tem dois valores. Então, a gente pode dividir em dois problemas menores. O primeiro é de calcular os pares da posição 0 à posição 0. Então, um intervalo que tem apenas o número 1. Então, nesse caso, os pares da posição 0 à posição 0, como 1 é um número ímpar, então vai ser 0. Não encontrou nenhum par da posição 0 à posição 0. Então, a gente vai resolver o outro subproblema de encontrar os pares da posição 1 à posição 1. Nesse caso, nesse local tem o valor 2. Como 2 é par, a gente vai encontrar um número par. Então, esse subproblema aqui, para encontrar os pares da posição 0 à posição 1, vai ser a soma do resultado desses dois subproblemas. Então, 0 mais 1 dá como resultado 1. Então, a gente já pode resolver esse problema maior? Não, a gente tem que resolver o segundo subproblema, que é calcular os pares da posição 2 à posição 3. Então, a gente vai dividir isso em dois subproblemas menores, de calcular os pares da posição 2 à posição 3. Esse problema ainda, ele pode ser dividido em problemas menores. Então, vamos dividir no primeiro subproblema de calcular os pares da posição 2 à posição 2. Nesse caso, esse problema aqui tem um único elemento, então ele não pode ser quebrado mais. Então, a gente pode resolver. Se eu tenho um intervalo que tem apenas um número, e esse número é 3, quantos pares eu tenho? Eu tenho 0 números pares. Calculando agora o outro lado, os pares da posição 3 à posição 3, a gente tem que calcular os pares agora do intervalo que tem apenas um número, o número 4. Então, se eu tenho um intervalo que tem apenas um número, e esse número é 4, quantos pares eu tenho? Eu vou ter um par. Então, esse subproblema aqui de calcular os pares da posição 3, da posição 2 à posição 3, vai ser a soma dos dois subproblemas. Então, vai ser 0 mais 1. Então, os pares da posição 2 à posição 3, a gente tem um par, que no caso é o número 4. Agora, a gente pode resolver o problema maior. Então, o lado esquerdo retornou 1, ou seja, os pares da posição 0 à posição 1. E o lado direito também retornou 1, ou seja, os pares da posição 2 à posição 3. Então, resolvendo esse problema, fazendo a soma, a gente tem que os pares da posição 0 à posição 3 vai ser o número 2, ou seja, os pares que a gente encontrar vai ser os números 2 e o número 4. Estamos aqui no nosso ambiente, vamos começar a escrever o nosso programa. Então, include stdio.h. Vamos criar aqui o nosso int main. No main, vamos receber uma variável n. Vamos pedir para o usuário informar esse valor de n. Então, informe o valor de n. Beleza. Vamos ler esse valor de n. Beleza, aqui vamos criar um vetor para capacidade que tem capacidade para n
elementos. Criar aqui uma variável i para nos auxiliar a preencher esse vetor. Então, i começando com 0, i menor que n, e mais. Cada rodada vamos fazer a leitura de um valor inteiro e armazenar na posição i do nosso vetor. Beleza, o que a gente quer é calcular os números pares de um vetor. Então, eu vou criar aqui uma função chamada int_pares, que vai receber o início, vai receber o final e vai receber um vetor de valores. Então, se o i for menor do que o f, então a gente vai ter um intervalo de valores maior que 1. Então, a gente vai dividir esse intervalo de valores em intervalos menores. Então, vamos calcular o meio, que vai ser igual ao início mais o fim dividido por 2. E vamos dividir esse problema em dois problemas menores. Primeiro problema, para encontrar os pares do início à metade. Então, chamados pares aqui do início até a metade. E outro problema para calcular os pares. Da metade mais 1 até o final. Beleza? Por fim, a gente retorna aqui os pares encontrados nessa primeira metade aqui, ou seja, do início até a metade do problema, mais o número de pares encontrados na segunda metade, ou seja, do meio mais 1, do meio em diante até o final. Beleza, e se o problema for simples o suficiente, a gente vai analisar. Se o início for igual ao final, então o nosso problema tem tamanho 1. Então vamos analisar se esse elemento aqui, nesse intervalo de tamanho 1, se eu dividir ele por 2, se vai dar resto 0. Então se der resto 0, eu vou retornar 1, que esse vai ser o número par. Caso contrário, eu vou retornar 0. Porque se eu dividir o número por 2 e não der resto 0, então esse número ele não é par. Beleza, aqui a gente vai pegar esse total de pares. O início vai ser o quê? A posição 0 e o final vai ser o meu n menos 1. E o vetor vai ser o vetor v. E no final vamos imprimir esse valor do resultado. Então, %d, vírgula, vamos imprimir o que está em R. Beleza? Vamos executar para ver como o programa está se comportando. Mas antes de executar, vamos incluir aqui o comando para a gente ver o nosso vetor. Então, show array, pedir aqui para ver o vetor v. Beleza, vamos executar. Então, executando, criando aqui a variável n, eu vou digitar o valor 4. Então, criou um vetor aqui com capacidade para armazenar 4 elementos. Vou digitar aqui esses 4 números. 1, 2, 3 e 4. Então, vou preencher o meu vetor com esses números. Então, o vetor aqui foi preenchido com os valores 1, 2, 3 e 4. Beleza. Agora a gente vai chamar a nossa função para calcular os pares. Então, vamos calcular os pares do intervalo 0 a 3. Então, a gente tem um intervalo para calcular. O início é menor que o fim, sim. Então, a gente vai dividir esse problema em dois problemas menores. Um para calcular do 0 até a metade, ou seja, do 0 até 1. E outro para calcular do 2 até o 3. Beleza. Vamos dividir aqui o nosso problema pela metade. 0 mais 3 dá 3, dividido por 3 dá 1,5. Então, pega só a parte inteira, 1. Então, a gente vai dividir esse problema em um problema de calcular do início até o meio, ou seja, das posições 0 até 1. Esse intervalo aqui que tem esses dois valores. Tem o número 1 e tem o número 2.
Então, vamos tentar resolver esse problema. Então, tentando resolver o problema que inicia na posição 0 e termina na posição 1. Então, o início é menor que o final, sim. Então, a gente pode dividir esse problema para conquistar. A gente pode dividir em dois subproblemas. Um que vai da posição 0 até a posição 0, seja um problema que vai ter um intervalo que vai ter somente o número 1, e outro intervalo que vai da posição 2 à posição 2, outro que vai ser o intervalo aqui, ó, que vai conter apenas o número 2. Beleza, vamos calcular o meio. 0 mais 1 dá 1 dividido por 2 dá 0,5. Então, pegando só a parte inteira, é 0. Então, vamos dividir aqui no problema, ó, de calcular os pares da posição 0 à posição 0. Então, dividindo aqui nesse problema de calcular os pares, ó, da posição 0 à posição 0. Beleza. Então, como aqui o i é igual ao final, o índice 0 é igual ao índice do final, o índice do início 0 é igual ao índice do final, então a gente vai analisar se esse elemento no índice 0, seja o 1, ele é par. Então, no caso 1, ele não é par. Então, a nossa função ela vai retornar 0. Então, a nossa função é para calcular os pares da posição 0 à posição 0, retornou o valor 0. Beleza, terminada essa função, vamos calcular agora ó, os pares do outro intervalo, ou seja, da posição agora 2 à posição 2. Então, vamos fazer uma chamada ó, do meio mais 1, da posição 1 à posição 1. Então, vamos fazer uma chamada aqui ó, do meio mais 1, o meio está com o valor 0 e o final está com o valor 1. Então, vamos calcular os pares ó, do intervalo 1 ao intervalo 1. Beleza, vamos fazer essa chamada. Então, calcular os pares do intervalo 1 ao intervalo 1. Então, aqui o início é igual ao final. Então, a gente só tem um elemento. Esse elemento que está na posição 1, ele é par? Sim. Então, e é menor que o final? Não. Então, esse elemento que a gente está analisando é par? Sim. Então, essa função ó, vai retornar o valor 1. Então, os pares no intervalo 1 a 1 retornou o valor 1. Beleza, então a nossa função para calcular os pares do intervalo de 0 a 1 vai retornar 0 mais 1 vai retornar 1, indicando vai retornar 1, indicando que da posição 0 à posição 1 a gente tem apenas um número par, que nesse caso é o número 2. Beleza. Agora essa função aqui vai retornar 1. A gente já calculou os pares da primeira metade, ou seja, da posição 0 à posição 1. Falta calcular os pares agora da segunda metade, da posição 2 à posição 3. Então, vamos calcular agora os pares da posição 2 à posição 3. Então, o i é menor que o final. Sim, o i é 2 e o final é 3. Então, a gente tem um intervalo que tem mais de um valor. Então, a gente pode quebrar, dividir em problemas menores. Beleza, calculando o meio, 2 mais 3 dá 5, dividido por 2 dá 2,5, pegando a parte inteira dá 2. Então, a gente dividiu aqui ó, em dois problemas. Um de calcular os pares da posição 2 até a posição 2 e o segundo de calcular os pares da posição 3 até a posição 3. Então, vamos resolver aqui o primeiro subproblema, de calcular os pares da posição 2 à posição 2. Então, o i é menor que o final? Não. Então, a gente vai se perguntar, o elemento que está na posição 2, ou seja, o 3, ela é par? Não. Então, essa nossa função ela vai retornar 0. Então, os pares da posição 2 à posição 2 retornou 0. Agora, a gente vai calcular o quê? Vai calcular os pares ó, da posição meio mais 1, ou seja, da posição 3 até o final, posição 3. Calcular os pares desse intervalo, ó, de 3 até 3.
fazer a chamada dessa função. I menor que o final, o início menor que o final, não. Então a gente vai se perguntar, o elemento que está na posição 3, ou seja, o 4, ele é par? Sim. Então a nossa função aqui vai retornar 1, indicando que encontrou mais um número par. Beleza, então a nossa primeira função, para calcular os pares do 2, no intervalo de 2 a 3. A primeira função retornou 0 e a segunda retornou 1. Então os intervalos, os pares da posição 2 à posição 3 é apenas um valor, nesse caso o valor 4. Beleza, então essa nossa função retornou o valor 2. Beleza, então o lado esquerdo retornou o valor 1, indicando que os pares da posição 0 à posição 1 existe apenas um par. E o direito também retornou 1, indicando que do lado direito, ou seja, da posição 2 à posição 3, existe também apenas um par. Então, os pares na totalidade, ou seja, da posição 0 à posição 3, vai ser igual a 1 mais 1. Então, vai ser igual a 2. Então, essa quantidade de pares retornou o valor 2 e a gente vai imprimir na tela esse valor 2. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.